pessoas consideradas para a comunidade de Israel como desafeiçoadas, como absolutamente fora do alcance de Deus. Então os judeus nutriam, e nós sabemos disso, sempre aquela expectativa de que somente eles eram os escolhidos, somente eles eram, por questão divina, os que faziam parte do arraial de Deus. Essa noção, esse equívoco, permanece, infelizmente, até hoje, junto aos judeus ortodoxos, que acham que não devem crer no Cristo, que agasalhou, que chamou os gentios, que fez com que os idólatras se convertessem. Então é muito terrível, é muito danosa essa visão de que Deus teria sido e feito acepção de pessoas, teria sido parcial ao ponto de escolher somente um povo para ser do seu feitio, da sua escolha como raça eleita, como sacerdócio real. Então essa ideia pervagou e passou pelas gerações, e a época de Jesus vingava, e era muito forte, a tal ponto que quando Jesus foi curar a Ciro-Fenícia e falar sobre a filha dela, ele teve que fazer um preâmbulo para entender e fazer-se entendido pelos judeus, e assim por diante. Então nessa noite, nós, através do profeta Isaías, vimos aqui que o Senhor já sustentava o seu servo, o seu escolhido, em que sua alma se comprazia, quando ele também falou no Monte da Transfiguração: eis aí o meu servo, a quem a minha alma e em quem minha alma se compraz. Então ele disse e fala explicitamente que o Senhor promulgará o direito para os gentios. Então o direito, a palavra, a justiça de Deus também foi derramada aos gentios. Aliás, e efetivamente, Deus, quando estabeleceu o seu plano, ele fez um plano para alcançar toda a humanidade, judeus e gentios. Deus não deixaria absolutamente ninguém de fora desse plano glorioso. Então, já era mistério, já era ofício de Deus. Primeiro escolher um povo, fazê-lo habitar numa terra através de Abraão, abençoá-lo, depois abençoar Isaac, sua descendência, para que efetivamente ele se tornasse um povo de peculiar propriedade divina. Esse povo, infelizmente, alguns desvirtuaram essa visão e se tornaram egoístas, se tornaram absolutamente achadores e imaginadores de que Deus apenas os escolhera e a nenhum outro povo jamais seria por Deus escolhido. Muito bem, em Isaías 49, de 5 a meia dúzia, diz algo também maravilhoso. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, me ajudem, minha palavra aqui ficou meio, para restaurares, amém, esse meu R aqui está ridículo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Mais uma profecia maravilhosa de que Jesus não veio só para os judeus, de que ele não veio exclusivamente para um povo peculiar, mas ele veio também como luz para os gentios, luz para os idólatras, luz para os pagãos. Quero repetir, mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para
restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes, o pequeno número de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então o Senhor veio para salvar toda a humanidade, de todos os cantos da terra, de uma outra extremidade da terra. O Senhor não veio para um único povo, como os judeus achavam que ele teria vindo. O Senhor não era propriedade exclusiva de um povo, habitante de uma circunscrição, de um setor territorial, não. Canaã não, foi a terra prometida, enfim. Deus veio para toda a humanidade e todos nós sabemos disso. Apenas hoje nós vamos ter a visão de como Deus sempre mostrou isso, sempre fez trazer à baila, à tona, essa realidade. Em Lucas, capítulo 2, de 29 a 32, diz algo também maravilhoso. Lucas, Evangelho, capítulo 12, de 29 ao 32. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Simeão, quando foi ao templo, já esperando essa apresentação do Messias, falou de forma categórica: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual salvação preparaste diante de todos os povos, não era só Israel, luz para a revelação aos gentios, idólatras pagãos, e para glória do teu povo de Israel. Então fica muito claro e fica clara a visão de que o Senhor trouxe o evangelho para todas as nações, de que ele trouxe a sua vida e se deu de presente a todos os povos, e em que pese ter determinado, ter detalhado, ter esculpido um povo para ser uma referência sua. Muito bem, até humanizar-se fez-se judeu, como homem, nascido de mulher, debaixo da lei. Muito bem, creio que estamos caminhando. Até é muito simples, até aí a Igreja do Senhor domina, os internautas dominam, com certeza absoluta, são pessoas que estão atentas. Romanos 10, de 11 a 12. Peço ao ministro Anderson que nos possa ler, se possível, nessa versão. Romanos capítulo 10, de 11 a 12. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Glórias ao Senhor. Obrigado, Anderson. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. A palavra maravilhosa aqui é todo, independente de povo, raça, língua e nação. Todo aquele que nele crê não será confundido, pois nele não há, ou pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então o Senhor continua mostrando claramente que ele sempre veio para toda a humanidade, judeus, gentios, idólatras, que são a mesma coisa. Muito bem. E reparem bem essa palavra agora para que comecemos a entrar no ângulo que todos vocês dominam. Gálatas capítulo 3, versículos de 6 a 8, peço que o nosso nobre e amado pastor Haroldo, que nos visita e nos dá essa honra, nos possa ler lá atrás, Gálatas 3, somente de 6 a 8, meu pastor. 3 de Gálatas, 6 a 8. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora,
tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditas todos os povos. Oh, glória! Muito obrigado, meu pastor. Muito bem, Gálatas 3, já lido muito bem pelo nosso pastor, eu releio só para revigorar, para ficar bem latente em nossa mente. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Veja bem, ele não está dizendo que são os judeus que são filhos de Abraão. Ele não está falando que são os gregos ou os egípcios. Ele está falando que os da fé, os que vierem a crer, os que fossem crer, eram e seriam filhos de Abraão, e sobre essa fé, Deus imputaria a sua justiça. Então é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso, o fato dele crer, lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, ou os da fé, é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto, previsão é o que foi visto muito antes, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou, diga pré-anunciou, o Evangelho a Abraão. Então o Evangelho não começa com Jesus Cristo. As boas novas não começam com ele. Amém, irmãos? Quantas pessoas falam isso? Falam de uma forma quando ele se fez carne e trouxe essas boas novas, mas não é efetivamente isso. Olha que coisa linda. É o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura singular previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou muito antes, lá atrás, no Velho Testamento, o Evangelho a Abraão. Quando foi que ele anunciou o Evangelho a Abraão? Em ti serão abençoados todos os povos. Os judeus, em ti serão abençoados os egípcios, em ti serão... Não, todos os povos, Abraão, em ti serão abençoados. Isso é boas novas. Isso foi lá atrás a justiça de Deus. Isso lá atrás mostrava que ele veio para todos os povos, igreja. E nós vamos ter exemplos maravilhosos aqui nessa noite. Então, perfeito foi o evangelho pré-anunciado a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Mas você pode traçar um perfil, um desenho disso aí. Ele veio como Melquisedeque, serviu pão e vinho a Abraão, que lhe deu o dízimo de tudo, e ali como Deus, ele abençoou. Lá no capítulo 12, antes disso, Abraão abençoou e disse, em ti serão benditas todas as famílias, todos os povos da terra. Então, amados, mais uma vez, fica claro que o evangelho foi pré-anunciado. Cristo, ele é, será, foi e continua ontem, hoje, amém? E ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. Muito bem. E no Gênesis 15, só para reforçar, no Gênesis 15, verso meia dúzia, diz assim, ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe, mas eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Então ele tirou de Ur dos caldeus Abraão, para dar a Abraão a herança de toda a terra e da terra que ele prometera ao seu povo. Muito bem, nessa noite então, você para um pouquinho e já diz assim, poxa, mas é claro, é fundamental, nunca duvidamos de que o evangelho foi anunciado aos gentios, foi anunciado a todos os povos, claro, meu irmão. Mas a questão é tão simples, tão maravilhosa, que de várias maneiras, Jesus, quando se fez carne, o Cristo humanizado, o Criador, quando se humanizou, deu provas suficientes dessa distinção, desse amor, e fez com tudo e com todos para unir num só povo. Eu teria 5 exemplos, dos quais vamos pegar apenas um, que outro dia, com
com muita maestria, com muita segurança, a nossa presbítera Rosângela Lira trouxe à baila, trouxe à tona, por um ângulo também maravilhoso. Então aqui não é retocar nada, nada a ser retocado. A palavra foi maravilhosa, trazida pela nossa presbítera Rosângela. Mas hoje eu vou pegar o foco e colocar alguns ângulos que são inesgotáveis. A palavra é inesgotável. Então olha lá, eu podia pegar a mulher Ciro-Fenícia, eu podia pegar tantas outras questões onde Deus faz distinção através de Jesus, do povo judeu e de outros povos. Até o momento em que ele fala, quando ele diz para acalentar os judeus que estavam ali, até odiosos mesmo, rancorosos, né, egoístas, disse para a mulher, olha, não é justo que eu tire o pão da mesa e deixe de alimentar os donos da casa para te servir. A mulher não era judia. E a mulher, num lampejo de fé, disse assim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. A mulher foi extremamente humilde quando disse, Senhor, tudo bem, eu vou trocar em miúdos. Nós não somos dignos, como gentios, como idólatras, de comer da mesa de Israel, da mesa do povo escolhido. Mas nós, como cachorrinhos, nos alimentaremos das migalhas que caírem dessa mesa. Irmão, nesse momento, Jesus sacudiu, Jesus estremeceu em espírito e disse o que a ela? Mulher, grande é a tua fé. Como é maravilhosa a fé, e foi maravilhosa a fé daquela mulher. Em outro momento também o Senhor diz em relação a outra, eu vou citar rápido, vou me prender a um exemplo, repito, mas outro, onde ele fala assim, nem em Jerusalém, por uma outra situação, eu vi fé como essa. Nem no povo de Israel, nem em Jerusalém, eu vi fé como essa. Então é um momento maravilhoso, e nós vamos agora ver essa visão de Jesus em separar, no sentido de mostrar que separando, distinguindo o judeu de gentios, ele os estava unindo, ele os estava fazendo entender que ele veio para todos. Amém? Então façamos assim, vamos ler um pouquinho, só para concluirmos, vai dar tempo tranquilamente. Marcos 5, essa leitura foi feita. Evangelho de Marcos 5, 21 a 24, presbítero Luciano. E depois que o nosso presbítero Luciano ler Marcos 5, de 21 ao 24, nós, quando solicitar, ou solicitado for o André Lima, o nosso ministro, vai ler, tem essa versão, André? Beleza. Vai ler Marcos 5, de 35 a 43. Só quando o André for requisitado, lerá Marcos 5, de 35 a 43. Luciano Guerreiro, do Senhor, Marcos 5, de 21 a 24. Glória a Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Amém. Segura aí, Luciano. Muito obrigado. Deu na íntegra, foi pedido. Perfeito. Aí no 21 ao 24, que o Luciano complementou esse fragmento que muita gente aqui não, aqui é ótimo, mas fora esquece. Tendo Jesus voltado no barco, já leu o Luciano, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto ao mar. Eis que se achegou, ou se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. O que Jairo era? Um dos principais da sinagoga. Jairo era judeu. Jairo era oficial do templo. Só podia ocupar a primazia, ser principal na sinagoga, judeu.
Então, olha que coisa linda. Preste atenção nesse exemplo maravilhoso. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava no barco, junto ao mar. Esse que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, judeu, especificamente judeu. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Um dos principais da sinagoga, prostrou-se aos pés de quem? De Jesus. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão seguia, comprimindo. Quem foi atrás dele? Jairo. Quem fez o pedido primeiro? Jairo, judeu, um dos principais da sinagoga. André Lima, nosso guerreiro ministro amado André Lima, nos lerá agora Marcos 5, de 35 a 43. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Glórias ao Senhor. Nós vimos aí um preâmbulo, nós temos aí um miolo, nós temos aí alguém que vai interceptar essa seguida de Jairo a Jesus. Nós vamos já ver. Mas eu pedi para o Luciano ler o primeiro momento em que um dos principais dos chefes da sinagoga, vai com ele: minha filha está à morte, vai lá e ela viverá. Senhor o seguiu. E depois que vai acontecer o que vamos conversar já já, vocês sabem, ele retoma a palavra e olha para Jairo, depois do que eu vou falar já já. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Olha, um dos chefes, era chefe mesmo, do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, sem dar importância a essas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, repare que a Bíblia repete, o chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas doente, ou dorme, melhor dizendo, mas dorme. Riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. Quem eram? Pedro, Tiago e João. Com ele, olha aqui, tomando-a pela mão, já leu o nosso André, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então disseram todos os sobremaneira admirados. Ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Quando Jesus falou que ninguém o soubesse, não significava que isso não ficaria registrado. Aquele momento, aquela hora, segurem aí essa informação. No
intermédio, olha que coisa linda. O que foi que eu suprimi? O que a Rosângela trouxe maravilhosamente. Aconteceu que certa mulher, que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Eu vou discorrer sobre ela, mas eu quero gravar isso aqui. Grande multidão comprimia, o Luciano fechou aqui. Aconteceu que uma certa mulher, como era o nome da mulher? Certa não era, errada também não. Era gentílica, era uma mulher que não era judia, queridos. Jairo era judeu, principal da sinagoga. Uma certa mulher era uma mera desconhecida. Nós que aqui estamos, somos comparados a essa certa mulher que perdia sangue. Nós perdemos vida e perdíamos vida em nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros. Então, quando essa mulher intercepta Jesus, é mais um exemplo de uma mulher gentílica, sem a paternidade judaica, que interceptou Jesus de uma forma absolutamente surpreendente. Então, essa certa mulher, repito, não era judia. Quem era essa mulher? Uma gentil, pode dizer sem medo de errar, ou gentílica. Era uma mulher gentil, era uma mulher totalmente fora do arraial de Israel. Essa mulher sofria também há 12 anos, e repare que a filhinha de Jairo também possuía 12 anos. Então, repare que o principal da sinagoga, Jairo, judeu, tinha uma filha de 12 anos, e se você for colocar em forma comparativa, isso tudo foi real, queridos. Verdade, verdadeira, uma narrativa efetiva da cura de ambas. Porém, aqui você vai ver as 12 tribos de Israel, prefiguradas na chefia de sinagoga dos judeus. Uma certa mulher que padecia também de uma hemorragia há 12 anos. Olhem para cá, e eu sei que estão olhando. A ciência e a medicina, estudando o caso dessa mulher, escutem bem, percebeu que ela tinha um fluxo sanguíneo constante, que se acentuava, que se tornava mais forte no ciclo menstrual. Então, repare, a mulher sangrava. E quando chegava aquele período de 7 dias, aproximadamente, ela sangrava mais ainda. Ao passo que os médicos, os teólogos que conheceram a medicina, disseram que se o fluxo fosse de uma menstruação constante, ela não teria vivido 2 anos. Ela teria falecido. Está emocionado lá em cima. Teria falecido. Fique à vontade, meu amado. Teria falecido. Amém? Não foi nada não. Está tudo sob controle. Ela teria falecido, de tanto esvair-se em sangue. Deixa eu lhe dizer, a nossa presbítera muito bem e de forma maravilhosa leu o Levítico e mostrou o que era prefigurado em Levítico sobre o fato da mulher estar hemorrágica, e se ela passasse da época do fluxo menstrual, ela se tornaria então digna de banhar-se, de lavar-se. Levítico não é uma lei moral, é uma lei sanitária. Isso Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós. O Senhor rasgou toda a lei sanitária, toda a letra da lei morta, e resumiu tudo isso, encravando ao desprezo e triunfou na cruz. E disse, agora vocês são livres, livres. Não é um desprender de óvulo, não é uma simples menstruação que vai te condenar. Jesus nunca condenou, nem muito menos Deus. Era apenas uma lei sanitária. Muito bem. Então essa mulher, quando ela vai interceptar Jesus, ela se esvaía.
E ela chegou, e não foi publicamente, e não foi de frente, de cara a cara, porque iam detectá-la como uma mulher hemorrágica. E iam prendê-la para que ela se apresentasse ao sacerdote mais alto lá. No caso de reincidência, no caso de infringir essa lei sanitária, podia acontecer o apedrejamento. A tal ponto que, deixar dessa parte de lado, quando a mulher adúltera foi presa, foi flagrada em adultério, também ordenava a lei que fosse apedrejada. O que Jesus falou? Quem aqui de vocês não pecou, não tem pecado? Atire a primeira pedra. Sacou, vazou todo mundo. Mulher, nem eu tampouco te condeno. Quanto mais uma hemorragia. Quanto mais uma mulher que ao ovular, e não era o caso dela, ela era doente, ela tinha uma doença, tem até o nome, não adianta colocar aqui para não complicar. Então, amados, prestem atenção. Ela veio. Essa mulher representa como a Sírio-Fenícia, representa como outros 4 casos com esses 5, o fato da igreja gentílica aproximar-se do Senhor. Nós somos a mulher que perdia sangue, que estava condenada, estávamos condenados, mortos em delitos e pecados, e o Senhor, ao nos olhar, ao tocarmos nele, nós fomos sarados. Estancou-se nisso, ou estancou-nos a hemorragia, e ele fala: vai, filha gentílica, vai, igreja gentílica, a tua fé te salvou. Não é curou foi caso sério. A tua fé te salvou. Igreja do Senhor. Então Jesus encravou tudo isso na cruz. Não manuseis isso, não proves aquilo. Lei sanitária é tudo. E trouxe os mandamentos e os resumiu em 2. Amar o teu Deus acima de todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Hoje em dia, como é que a ciência vê a menstruação? Como uma perda, como um desagregar de óvulos, e não tem nada a ver com lei sanitária. Mas havia para demarcar um limite e uma espécie de higienização sanitária no Velho Testamento. Então, nesse momento, o que estamos vendo? Que os gentios clamaram ao Senhor com tanta força. Primeira mulher, se comermos e comeremos da migalha que cai da mesa, e essa vai tocar nele. E ele vê, sabe que foi ela, claro, e diz: quem me tocou? Todo mundo, os discípulos, a Rosângela pregou maravilhosamente bem. Senhor, todo mundo te comprime, todo mundo te aperta, por isso que o Luciano leu aquele trecho concluindo. Como é que tu dizes quem me tocou? Alguém me tocou com tanta fé, que eu senti que de mim saiu poder, que de mim saiu virtude. A igreja gentílica tocou em Cristo, irmão, com tanta fé, com tanta convicção, que o Senhor sentiu que dele saiu virtude. Ele podia pegar essa mulher, a Sírio-Fenícia, Jairo, todo mundo, e dizer: nem Israel, nem Jerusalém vive fé como essa. E os gentios foram chamados para a presença de Deus. E os judeus ficaram esperando. Estavam mortos. Os judeus esfriaram. Os judeus eram uma menina que estava como filha de um principal da sinagoga. E o Senhor, então, vai voltar a dar atenção a Israel lá no final. Primeiro ele salva, né, Luciano? Primeiro ele salva a gentílica, e Jairo fica esperando, os judeus ficam esperando, aí vem o arrebatamento, a plenitude dos gentios, a mulher gentílica, e ele diz: quem me tocou? Irmãos, ela queria não mostrar à multidão que era hemorrágica. Ela tinha medo de comprometer Jesus. Eu sou imunda. Pela lei sanitária, eu sou imunda. Eu vou tocar nele e vão dizer que ele é impuro também. Quem me tocou? Em outras palavras, mulher, fala logo que eu estou aqui para te salvar. Mulher, fala que ninguém vai te prender, ninguém vai te levar a sacerdote nenhum. Fala, mulher. Quem me tocou? Senhor, fui eu. Toquei na orla. Olha o medo dela. Eu não vou tocar nele. Eu vou tocar nas suas vestimentas. Na beira, na orla. Para que não o torne imundo. Eu vou tocar só na roupinha dele. Na orla de suas vestes. Mas dele saiu poder. E nós tocamos também. Não éramos judeus. Éramos gentios. E tocamos na orla das vestes do Senhor.
E a nossa hemorragia estancou. E ele nos fez confessar: quem me tocou? Fala, mulher, diz quem me tocou. Eu, Senhor. Vai, filha, a tua fé te salvou. E ninguém se atreveu a prendê-la. Ninguém se atreveu a dizer: é reincidente, vamos apedrejar, eu sei que essa mulher. Não. Ela não tocou nele. Ela tocou na orla de suas vestes. Mas a fé era tamanha, a fé foi tamanha que ele a salvou. E aí entra a leitura do nosso André Lima. Ele curou a mulher de forma maravilhosa. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Isso aconteceu de fato, de verdade, e essa mulher representava os gentios. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, chegaram alguns de Israel, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Israel morreu, Israel perdeu para os gentios, que foram chamados. Muitos virão do ocidente, do oriente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Os gentios entraram aqui. Não incomodes, ela está morta. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, disse a Israel: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, então Pedro e os irmãos Tiago e João, senão a Pedro, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, de novo, viu Jesus um alvoroço. Choravam, pranteavam. Ao entrar, lhes disse: paz. Por que estais em alvoroço e chorais? Israel, por que essa confusão? A criança não está morta, mas dorme. Israel não morreu, mas morre. Paulo, eu quisera tanto oferecer-me como holocausto para salvar alguns, mas a criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, Pedro, Tiago e João, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: menina Israel, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodo admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que naquele momento não divulgassem. Igreja, Israel será salvo como nação. Como nação, sempre digo, os judeus são salvos todo dia, toda hora, em todas as épocas. Mas como nação, os judeus serão salvos no meio da grande tribulação, no meio da fornalha. Quando os gentios forem arrebatados, quando o povo de Deus subir, o anticristo reinará, fará uma aliança com o pontífice, fará uma aliança com a besta que emerge da terra, que emerge do mar, e ambos em aliança se firmarão. Então, nesse momento, os judeus romperão com a besta. E o Senhor, então, virá para salvá-los. O espírito de súplica, de pranto, Talita cumi. Levanta-te, Israel. Aqui era a menina mesmo, era a filha de Jairo mesmo. Mas quantos estão entendendo como Deus criou situações com a Ciro Fenícia e em outras ocasiões para fazer uma distinção entre os judeus e gentios, sempre destacando a fé dos gentios, sempre dizendo: grande é essa fé, nem em Jerusalém vi fé como esta. Éramos, todos nós, hemorrágicos, esvaíamos-nos em sangue, perdíamos vida, mortos em nossos delitos e pecados, até que tocamos na orla de suas vestes, até que tocamos no Senhor. Senhor Deus, muito obrigado. Nessa noite, Pai, esses exemplos reais da cura da mulher hemorrágica e da cura da filha de Lázaro fez com que tivéssemos um paralelo de tudo que tu discorres no Velho Testamento, entre os profetas, nos Salmos, onde tu mostras em Romanos, através de Paulo, como foi a tua misericórdia em trazer ciúmes entre judeus e gentios, para que através do ciúme deles, o Senhor pudesse salvar um povo gentil. E hoje nós estamos aqui, Pai,
na Fogo Vivo da Vila do Rei, na Fogo Vivo do Cidade de Deus, na Fogo Vivo do Curuado, da Vila do Equador, e em todo o mundo, gentios, pagãos, idólatras, que fomos salvos, e a nossa fé tocou no teu coração, e tu nos salvastes. Em nome de Jesus, aplaudamos o nosso Deus.